E a Receita Federal já começa a receber, nesta segunda-feira, na semana que vem, as declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física 2025. Algumas regras mudaram neste ano. A gente conversa sobre esse assunto com o Wesley Santiago, que é especialista justamente e diretor da Macro Contabilidade e Consultoria. Wesley, muito obrigado por conversar ao vivo com a Jovem Pan nesse final de semana. Um assunto muito importante sobre o imposto de renda e que sempre fica para a última hora e mesmo na última hora tem muitas dúvidas. Com essas regras, com essas novas alterações para 2025, quais são as orientações importantes a serem repassadas neste momento? Seja bem-vindo, ótima tarde. Boa tarde a você, toda a audiência da Jovem Pan, prazer enorme estar aqui, poder contribuir. De fato, como você comentou, é um assunto muito importante e que sempre acaba gerando dúvidas ali no contribuinte no momento de poder fazer essa declaração de imposto de renda. Então, essa é a importância agora de gerar realmente um planejamento. Cada contribuinte possa ali separar sua documentação, conseguir ali juntar os informes de rendimentos, entender quais foram as mudanças praticadas pela Receita para conseguir concluir dentro do prazo e não ter nenhum problema ali com o fisco brasileiro. Agora, essa história da isenção também é uma situação que acaba confundindo as pessoas. Na verdade, isso não será já aplicado em 2025, somente no ano que vem, se conseguir uma aprovação no Congresso Nacional. A gente viu na reportagem, inclusive, que alguns nomes da oposição chegam a defender que a isenção chegue ao valor de R$10 mil, o que seria o dobro de 5 mil, mas que não aumente o imposto para quem ganha mais. Estamos indo no caminho certo com essa discussão da isenção para R$5 mil? Olha, eu vejo como um caminho certo porque a gente tem uma defasagem histórica bem relevante da tabela do imposto de renda. Então, por isso que há uma convergência ali, tanto do governo, oposição e demais parlamentares. Visto que é necessário corrigir e deixar a tabela ali convergente para quem ganha até R$5 mil. Agora, o grande X da questão, o grande problema dessa medida é, de fato, a forma de compensação. Como que o governo vai conseguir fechar as contas e equilibrar os cofres públicos sem aumentar a tributação. Então, parlamentares de oposição, eles solicitam ali medidas de corte de gasto e não um aumento de uma outra forma de tributação. Vou aproveitar essa entrevista e também chamar o nosso analista Rodolfo Maris. Boa tarde. Aproveitando a sua presença aqui, eu queria saber de você, quais são as deduções mais comuns que os contribuintes deixam de aproveitar nesse momento? Olha, Rodolfo, excelente pergunta, né? Esse momento de planejamento é para o contribuinte, de fato, juntar ali, além dos seus informes de renda, todas as despesas que podem deduzir ali da sua base tributária. E, geralmente, o que mais tem relevância são despesas com saúde, seja plano de saúde, que geralmente a pessoa não esquece, vem ali no informe de rendimento, acaba sendo um valor relevante, mas também outros gastos que podem ter ocorrido ao longo de 2024, seja um exame que o seu plano não cobriu, uma consulta médica, tudo isso deve ser lançado no imposto de renda, porque de fato ajuda ali o contribuinte a ter uma melhor tributação. Agora, ainda sobre essa declaração, a gente já comentou que é voltado para a pessoa física. Se essa declaração não for feita dentro desse tempo que é estabelecido, o que deve acontecer, Wesley? Bom, é importante lembrar que o prazo que a Receita estipulou para esse exercício é 17 de março até 30 de maio, mas algumas funcionalidades só estarão disponíveis a partir do dia 1º de abril, como a pré-preenchida e as melhorias no meu imposto de renda. E o contribuinte que ele não seguir esse prazo, não cumprir ali essa obrigação, ele fica sujeito a multa mínima de R$165, que pode chegar até 20% do imposto devido. Além disso, ele pode sofrer outras implicações, como a Receita notificá-lo, pedir esclarecimentos, e aí ele pode ter ali demais problemas após a ausência desse cumprimento dessa obrigação fiscal. Rodolfo.
Eu creio que você, Wesley, vem acompanhando essa bandeira da isenção de imposto de renda desde 2022. E eu queria saber de você, que é um especialista, qual a sua concepção sobre esse assunto? Por que demorou tanto para se implementar isso, que foi uma bandeira lá em 2022, eu repito, uma bandeira bem contundente, onde gritavam aos quatro cantos do país que a partir de 2022, a partir de 2023, desculpem, a isenção de imposto de renda ser implantado no país e até agora não foi. Quais são as problemáticas disso na sua concepção? Olha, Rodolfo, é um tema bem importante porque ele acaba atingindo muitos brasileiros, né, que hoje estão ali dentro da faixa de tributação, sofrem ali sua retenção mensal e foi usado como uma promessa de campanha pelo presidente atual, mas o que a gente vem acompanhando é que o governo não conseguiu emplacar essa medida justamente por conta do equilíbrio fiscal, da necessidade de mostrar uma contrapartida que pela oposição a expectativa seria com corte de gastos, e o governo quer, em substituição a essa renúncia, colocar uma tributação sobre dividendos para quem ganha acima de 50 mil, como foi bem falado aí na introdução da reportagem. Então eu vejo que realmente requer ali um planejamento do governo federal, de repente uma avaliação, né, como qualquer contribuinte, quando você chega no seu teto de receita, você passa a avaliar o quê? As possibilidades de corte, as possibilidades de enxugar e reduzir o seu custo para melhor eficiência. Então, acredito que esse é o caminho que deveria ser seguido para, enfim, então, o cidadão brasileiro poder usufruir dessa promessa de campanha e dessa justiça social que é o aumento da tabela para quem ganha até R$5 mil, a isenção. Wesley Santiago, especialista e diretor da Macrocontabilidade e Consultoria, nos ajudando a entender um pouco mais sobre o início da declaração do imposto de renda. Inicia nesta segunda-feira, é importante ficar atento e fazer esta declaração. Wesley, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza em conversar com a Jovem Pan nesse final de semana e nos ajudar a entender um pouquinho sobre esse importante assunto. Muito obrigado e bom final de semana. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos. Um abraço.